iniciando hoje uma caminhada de 9 dias, mas dentro de um ano, toda experiência que a gente faz numa caminhada de fé, ela traz cada ano um elemento novo. Quantos anos tem aqui a Igreja Santa Teresinha? Não precisa responder não, só para a gente refletir sobre isso. Quantas novenas vocês já fizeram? Quantas experiências bonitas já foram realizadas aqui? Quantos resultados magníficos também já foram? Mas ao mesmo tempo também isso nos leva a refletir e pensar que quantos passos a gente ainda não tem que dar em direção à perfeição? Quantas coisas nós não precisamos melhorar na nossa vida pessoal e comunitária? Seguindo o exemplo de Santa Teresinha. Não vou falar aqui de uma biografia dela, que eu creio que vocês já sabem de cor, mas para a vida de uma jovem que queria ser santa, que buscava a santidade, é um sonho alto. Para a vida de uma jovem que, depois que descobre a sua vocação, quer ser uma missionária para missionar o mundo inteiro a partir da igreja, também é um sonho grande. Para uma jovem que busca constantemente viver essa dimensão da espiritualidade nas coisas corriqueiras do cotidiano e simples da vida, também é um sonho estupendo. Quais são os nossos sonhos? Então, todos nós sonhamos com coisas que mude, que nos faz crescer, que melhore a nossa vida. Mas para que os nossos sonhos se realizem, é preciso então dar passos em direção a esse sonho, e Santa Teresinha soube fazer isso. O que nos leva a entender e a compreender a vida de Santa Teresinha e também de outros santos, mas vamos ater só a ela, porque é o nosso momento de refletir na nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a partir da sua existência e de tudo aquilo que ela viveu. Ser santo é uma vocação humana. Nós somos chamados também à santidade. Chamados à vida, e nessa vida viver também uma vida santa. E até o próprio Jesus lança esse desafio para os discípulos e, consequentemente, o Evangelho lança esse desafio para nós. Sede santo, como o vosso Pai que está no céu é santo. É claro que a nossa santidade ser como a de Deus que está no céu, nós poderíamos dizer com toda a propriedade que não chegaríamos a isso, mas ser santo igual tantos outros e mulheres, inclusive Santa Teresinha, que foi santa e é santa, bom, aí a gente pode até aproximar. Aí é até possível a gente fazer alguma coisa. Para quem nasce numa família que tem já uma estrutura cristã, religiosa e de fé, e que é desde quase do ventre materno sendo alimentada por esta fé, e que depois vem a partir do testemunho dos seus pais, do conhecimento da história do seu pai e da sua mãe, essa dimensão de fé, de busca de perfeição, de santidade e de aproximação a Deus, e viver essa aproximação de Deus nos irmãos. Depois de passar também por experiência da dor, que é muito humana a experiência da dor, órfã de mãe, já com seus tenros 4 anos de idade. Depois de receber alguns não e ter algumas dificuldades no itinerário da sua vida, ela vai percebendo que o sonho dela, sonhar ser uma grande missionária, ser uma santa e ser tantas outras coisas que ela gostaria, ela não podia fazer isso tudo ao mesmo tempo, nem ser tudo isto. Mas ela poderia ser, sim, uma santa do seu jeito, nas coisas simples da vida.
gente olhando todo esse itinerário da vida de Santa Teresinha, né? Toda a sua espiritualidade, toda a sua dedicação, toda a sua história, apesar dos seus poucos anos de vida no mundo, apenas 24 anos, mas extremamente bem vivido, até na dor, no sofrimento, na doença, soube tirar proveito benéfico de tudo isso para alimentar a sua fé. É uma vida que se aproxima muito daquilo que Jesus pede no Evangelho. Ser santo como vosso Pai que está no céu é santo. Ser como criança para entrar no reino do céu. Quem não se formar, quem não se comportar, quem não ser como criança, não estará apto para entrar no reino do céu. Ser simples. Jesus diz, ó, seja simples como pomba e prudente como serpente. Então esses elementos, essas passagens do Evangelho, Santa Teresinha foi se alimentando disso e colocando no dia a dia da sua vida. E estabeleceu para ela um itinerário de vida, um caminho de vida, um propósito de vida, que ela mesma chamava depois de pequena via. O que significa tudo isso? Buscar viver toda essa profundidade, esse mistério de Deus na nossa vida, porém nas pequenas coisas. O que o mundo nos oferece? Você tem que ser bom, você tem que ser vencedor, você tem que alcançar degraus em cima, você tem que ter status, você tem que ter foco nisto, você tem que conseguir chegar lá. Mas às vezes, para isso, é preciso pisar nos outros, passar por cima de tantas coisas, às vezes negar até a fé, ser desumano, desonesto, desonrado, e passar por experiências, às vezes, de humilhação pública, etc. e tal. Teresinha escolhe esse caminho, desse itinerário mais baseado justamente naquilo que leva à santidade. As pequenas coisas. É um gesto concreto, é uma compreensão de a fraqueza de alguém, é compreender aquele que às vezes tem dificuldades, é ouvir quando se precisa ouvir, é entender as coisas que muitas vezes não são agradáveis de entender, com humildade, com simplicidade, mas com espiritualidade profunda. A santidade não está no ser um grande teólogo, um grande escritor, reconhecido pela igreja, tratado como doutor, como tem tantos. E como ela também depois, recentemente, foi considerada doutora da igreja, não passa por aí. Isso são as consequências daquilo que fez. Então, ao olhar para a sua humilde serva, para a sua simplicidade, e olhar para tudo aquilo que ela sonhava, ela foi capaz de compreender que ela conseguiria alcançar tudo isso, mas de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Isto é renovar ou inovar no itinerário do caminho. Ser criativo não significa fazer diferente todo dia, coisas diferentes. Ser criativo significa fazer as mesmas coisas que eu faço todo dia, de maneira diferente. A dona de casa pode ser criativa, preparando o almoço, preparando tudo aquilo que ela precisa fazer dentro da sua vida de dona de casa, a cada dia de maneira diferente. Para cada um de nós, a nossa vida de espiritualidade, de fé, eu posso ir amadurecendo, crescendo e aperfeiçoando, agindo e vivendo cada dia da minha vida de modo diferente. Então, nesse sentido, Santa Teresinha nos oferece muitos elementos que nos inspira a viver assim como ela, uma vida de simplicidade, mas que nos leva a aproximar de Deus, porque eu posso também ser diferente.
Hoje nós vivemos num mundo muito diferente do mundo de Santa Teresinha. Ela, a partir das pequenas coisas, encontrou sentido para viver a sua vida de simplicidade, mas de riqueza espiritual. Quando ela enxerga o mundo e desejava ser uma grande missionária para salvar almas, era capaz de perceber que ela pode ser isso desde que realmente ela dedica todo o seu tempo em oração pela santificação do clero, em oração pela igreja, que é missionária. A igreja, na sua missão, seja nas maiores e mais complicadas e dificuldades de realidades diferentes, e ela é capaz de dizer, olha, no coração da igreja, eu quero ser o amor. No coração desta igreja, eu quero ser o amor. Viver esse amor. E o amor que perfuma, o amor que tem sabor, o amor que tem cheiro, o amor que tem sentido, o amor que tem brilho, o amor que agrada aos olhos, não só o coração. Então, quando a gente começa a entender, a compreender todo esse sentimento profundo, brotado do coração de Santa Teresinha, a gente vai entender que nós também podemos e devemos ser santos. Santos do nosso jeito, do nosso tempo. Não vamos conseguir ser santos igual Santa Teresinha, porque ela viveu naquela época. Não vamos conseguir ser santos igual Santa Rita, porque ela viveu no seu tempo, como São Francisco ou qualquer outro santo da nossa devoção. Nós podemos e devemos ser santos do nosso jeito, da nossa maneira. Desde que eu coloco como um princípio de vida atitudes, comportamentos, né, e obrigações que me levem a aproximar de Deus, que é a razão da minha santidade. Olhando o mundo de hoje, o tempo parece que passa tão rápido. Não faz muito tempo que a gente estava celebrando o Natal, não é que a gente já está preparando para celebrar o Natal de novo. Não faz muito tempo que a gente já estava celebrando a Páscoa e não é que a gente já está pensando em Páscoa de novo. E vai chegar um tempo que o Papai Noel vai trazer o coelhinho da Páscoa já de presente, ou de Páscoa, porque as coisas estão tão próximas, chegam com tanta rapidez, que de repente o Papai Noel vai trazer na sua sacola também já ovo de Páscoa, o coelhinho, junto, misturado. Como que fica o meu tempo diante de Deus, como que eu dedico tudo isso? Somos bombardeados por tantas informações, com tanta rapidez, que o que ontem funcionava, hoje não funciona mais, e amanhã muito menos. O que ontem era bom, hoje já se descarta, que amanhã você não sabe o que vai cair no seu colo. Como viver essa santidade nesse tempo de hoje, onde essas informações tecnológicas são tão ágeis? Há uma questão que é possível compreender e viver a minha santidade nesse tempo tão maluco e tão rápido. Escolher aquilo que me leva a Deus e deixar de lado aquilo que me distancia dele. O mundo de hoje apresenta esses dois elementos. Diante de tudo isso, eu posso escolher aquilo no cotidiano da minha vida, na simplicidade da minha vida, na humildade da minha vida, na fé que eu tenho em Deus da vida, escolher aquilo que me aproxima dele, e ao mesmo tempo saber me distanciar daquilo que me distancia dele, deixar de lado aquilo que me distancia dele. Com certeza nós vamos aproximar muito da nossa santidade também, se a gente conseguir discernir o que realmente no mundo de hoje me aproxima de Deus e o que realmente nesse mundo de hoje me distancia dele, e fazer a minha escolha. Aí eu garanto que Santa Teresinha vai ficar muito feliz, porque era o seu desejo, até mesmo depois da morte,
salvar as almas. E teremos assim garantida a nossa salvação. Claro, a nossa salvação já é garantida pelo próprio Jesus, que já morreu na cruz para nos garantir isso, mas os exemplos e a vida de tantos homens e mulheres que buscaram viver essa santidade também nos leva a imitá-los para que possamos viver também essa santidade. Quantos institutos de vida religiosa não tem Santa Teresinha como inspiradora? Além do Carmelo, quantos institutos não tem Santa Teresinha a base da sua espiritualidade, da sua santidade? Nós, padres, que somos tão amados por Santa Teresinha, quantos de nós não devotamos a ela também o nosso ministério, o nosso trabalho, sabendo que isso nos garante, de fato, uma eficácia na nossa vocação, na nossa perseverança e na nossa fé, principalmente no trabalho junto com o povo cristão. Existem desafios? Existem. Mas se tem alguém lá no céu que ora por nós, que intercede por nós, que torce pela felicidade de nós, padres, é justamente Santa Teresinha, porque ela garantiu isso. Se quer ser missionária, é através dos padres consagrados à vida sacerdotal, que também o seu desejo é difundido para isso, por isso. E por isso, e não à toa, ela é considerada padroeira das missões no mundo todo, justamente nessa missão da igreja que se faz presente em todos os lugares e cantos do mundo. Então não tenham medo de viver essa santidade hoje. Não tenhamos medo de imitar Santa Teresinha hoje. Não tenhamos medo de enfrentar os desafios que a vida nos propõe hoje. Não tenhamos medo, talvez, de passar por experiências doloridas como tantos passam hoje. Mas façamos isso pautado uma vida de fé, de esperança e de amor. Amor que perfuma o coração das pessoas. Assim seja. Amém. Amém. Apresentemos então, com esse desejo no coração, as nossas preces, fazendo nossos pedidos a Deus que nos atende sempre.